Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos aprender sobre a multiplicação com números envolvendo frações. Lembrando que esta é a nossa segunda parte da aula de operações com fração. Na primeira parte, falamos sobre a adição com frações. Mas voltando à multiplicação, não precisa se preocupar, pois vou explicar de jeito bem simples e com exemplos bem bacanas. Então vamos lá. Primeiro, vamos relembrar o que é uma fração. Uma fração ela possui duas partes, o numerador, que mostra quantas partes temos, e o denominador, que mostra em quantas partes o inteiro foi dividido. Por exemplo, na fração 2/3, 2 é o numerador e o 3 é o denominador. Isso quer dizer que temos duas partes de um total de 3. Tranquilo até aqui, né? Agora, vamos falar das regras de multiplicação quando há números envolvendo frações. A regra de multiplicação com frações é algo bem simples e bem direto de ser realizado. Basta apenas multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Muito simples, não é? Vamos a um exemplo. Vamos multiplicar as seguintes frações: 2/5 vezes 3/4. Vamos resolver. Primeiramente, vamos multiplicar os numeradores entre si. Temos 2 vezes 3 e depois vamos multiplicar os denominadores. 5 vezes 4. 2 vezes 3 resulta em 6 e 5 vezes 4 resulta em 20. Então, o resultado é a fração 6/20. Agora, sempre que possível, simplificamos a fração. 6/20 pode ser simplificado dividindo o numerador e o denominador pelo maior divisor comum deles, que é o 2. Então vamos lá. 6 dividido para 2 resulta em 3. E 20 dividido para 2 resulta em 10. Então temos que esta fração ela foi reduzida a 3/10. Lembrando que nós já vimos simplificação de fração. Se você não viu ainda, não se preocupe. Temos uma aula especial, é só clicar no card em cima. Fácil, não é? Vamos a um segundo exemplo. Aqui nós temos 3/10 vezes 5/9. Vamos mais uma vez relembrar a regra de multiplicação. Temos que multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Vamos lá. Fazendo 3 vezes 5, isso resulta em 15. E 10 vezes 9, isso resulta em 90. E aí, podemos simplificar esta fração? O que você acha? Vimos que a simplificação de fração é dividir tanto o numerador e o denominador por um número divisível pelos dois, que nós chamamos de MMC. No entanto, quando não sabemos qual é esse MMC, podemos fazer por parte. Aqui no caso, nós podemos simplificar esta fração por números menores, que são 2, 3, 5, 7. Vamos lá. Aqui no caso, nós percebemos que o numerador e o denominador eles não podem ser divididos por 2. Quer dizer, não simultaneamente. Para ser divisível por 2, o número tem que ser par. E no caso, o 15 não é par. Então, nós vamos para o próximo número, que é o 3. O 15, ele é divisível por 3? Sim, porque nós sabemos que tem um número que quando multiplica por 3, resulta em 15. E o 90, ele é por 3? Sim, porque nós vimos que a divisibilidade por 3 é quando a soma dos números resulta em um número que também é divisível por 3. No caso aqui, nós temos 9 mais 0 é igual a 9 e 9 é divisível por 3. Então, vamos reduzir por 3. 15 dividido por 3 resulta em 5. E 90 dividido por 3 resulta em 30. E aí, ainda podemos estar simplificando? Sim. Posso continuar por 3? Não, não posso, porque 5 não é divisível por 3. Então, vamos pular para o próximo número. Quem será o próximo número? Aqui nós temos dois números terminados em 0 e em 5.
Nós sabemos que os números que são divisíveis por 5 são aqueles que terminam em 0 e em 5. Então vamos fazer 5 dividido por 5 é 1 e 30 dividido por 5 é 3, resultando na fração 1/3. Então podemos dizer que a multiplicação das frações 3/10 vezes 5/9 resulta em 1/3 na sua forma mais reduzida. Agora vamos pensar em uma situação do dia a dia. Imagine que você tem uma barra de chocolate e divide em 5 partes iguais. Você come 2 dessas partes, ou seja, você comeu 2/5 da barra. Em seguida, seu amigo pediu metade do que você havia comido. E aí, agora eu pergunto, quanto da barra ele vai ganhar? Então, como é que nós fazemos esse cálculo? Para descobrir, basta pegarmos a quantidade em que você comeu da barra e multiplicar pela metade, que é simbolizado pelo 1/2. Então aqui nós temos uma situação de multiplicação de fração, que aqui fica 2/5 vezes meio. Então, vamos lá relembrar a regra de multiplicação de fração. Aqui ficamos numerador com numerador e denominador com denominador. Vamos lá. 2 vezes 1 é 2 e 5 vezes 2 é 10. Então, o resultado é 2/10. E aí, podemos simplificar? Sim, podemos simplificar por 2, já que os dois são pares. Simplificando isso por 2, ficará 2 dividido por 2 é 1 e 10 dividido por 2 é 5. Logo, esta quantidade ela resulta em 1/5, ou seja, o seu amigo ficou com 1/5 da barra. Isso faz muito sentido, porque se você consumiu 2 pedaços de um total de 5 e seu amigo pediu a metade da sua quantidade, então ele só pode ter pedido um pedaço do total de 5 que a barra foi dividida, entenderam? Agora, vamos resolver um exemplo quando for uma fração multiplicando um número inteiro. Quando tivermos uma fração sendo multiplicada pelo número inteiro, devemos transformar esse número inteiro em uma fração. Na verdade, esta transformação de número inteiro em fração é somente colocar um embaixo desse número inteiro, já que qualquer número dividido por 1 é sempre ele mesmo. Exemplo, temos aqui o 2. Como é que eu posso transformar o 2, que é inteiro, em uma fração? Basta apenas colocar um 1 debaixo, fazendo esse 1 ser o denominador, já que 2 dividido por 1 é igual a 2. Percebemos que não mudou o seu valor numérico. Vamos resolver um exemplo aqui. Temos 3/7 vezes 2. Percebemos que temos o número inteiro multiplicando uma fração. Então, como é que nós fazemos? Vamos transformar esse número inteiro em uma fração, colocando apenas um embaixo. Então, vamos lá. Fazendo numerador com numerador e denominador com denominador. Temos 3 vezes 2 é 6 e 7 vezes 1 é 7. Então, o resultado será 6/7. Muito fácil, né? Então, galera, essa foi nossa aula de multiplicação de frações. Na próxima aula, vamos ver divisão de frações. Não esqueça que todas as aulas de frações estão disponíveis no canal Raiz de X. As apostilas estão na descrição do vídeo para ser baixadas. E também vamos ter outra aula só resolvendo exercícios de operações com frações. Então fique ligado. E não esqueça de curtir, compartilhar, comentar o que achou e dê dicas para que nosso canal cresça ainda mais. E não se esqueça, sua mente cria a sua realidade.